começamos a estudar juntos a agrofloresta sucessional e vimos que a observação da natureza, o acompanhamento da regeneração do solo, da relação das plantas entre si, também podem regenerar a vida dentro de nós. Pode gerar cura e restauração para o nosso corpo e para o nosso espírito. Porque afinal, somos parte do corpo do planeta. Somos parte da consciência da Terra. Nossa vida impacta diretamente na vida da natureza e a nossa relação com os reinos pode fazer a diferença não apenas no destino do planeta, mas em nossa trajetória espiritual e evolutiva como filhos de Deus. Hoje vamos começar a ver um pouco mais na prática como funciona a agrofloresta sucessional e como está sendo essa experiência dentro das comunidades Luz, o que nós podemos aportar para vocês como aprendizado vivo com a natureza, ao longo desse tempo, aprendendo com a Terra. A agrofloresta situa-se num contexto bastante amplo, que abrange aspectos ambientais, socioculturais, econômicos, filosóficos e espirituais. Trata-se de uma nova postura ou cuidado com relação à natureza, tão importantes quanto conhecimentos técnicos e dinâmicos. É em si uma forma de vida. Não existem receitas para implantar agroflorestas, já que cada caso e situação merece ser contemplado em particular. Para cada lugar, haverá uma combinação de espécies e para cada contexto ou situação, uma forma de manejar. Os princípios são os mesmos, mas não é recomendável a replicação de modelos padronizados. Temos clareza de que esse conhecimento está ainda em construção e que a nossa melhor professora é a própria natureza. Então, algo muito importante desse processo e que nos move muito à transformação é que precisamos aprender a observar mais, a nos interessar mais pelo outro, pela vida, pelos movimentos ao nosso redor, algo que normalmente não aprendemos a fazer. Estamos com o nosso olhar muito voltados para nós mesmos, mas quando começamos a trabalhar com a natureza, para que possamos obter o resultado correto, precisamos sair um pouco de nós e observar mais a vida como um todo. Essa prática nos leva a exercitar a percepção e a sensibilidade para entender os processos da natureza de forma coletiva. Quando vamos trabalhar com a agrofloresta e observamos seus princípios, um dos primeiros aprendizados que temos é que fazemos parte de um sistema inteligente. A natureza tem um propósito e a vida tende a organizar-se e interagir, sendo que a cooperação prevalece a competição. Consideramos a floresta como um organismo e acreditamos que os sistemas de produção só podem ser sustentáveis a partir do momento que reproduzem a lógica da natureza, comportando-se também como organismos completos. A natureza indica que é melhor a convivência a partir da cooperação do que da competição, e o sistema se desenvolve para otimizar processos de vida e não maximizar alguns em detrimento de outros. A sustentabilidade pressupõe um balanço energético positivo, ou seja, devemos sempre gerar mais vida no local onde estamos e não o contrário. Então, se procuramos alcançar a sustentabilidade, devemos nos perguntar: o resultado das minhas ações tem sido o aumento da vida e recursos no local da minha intervenção? Para podermos responder a essa pergunta de forma afirmativa, precisamos entender como o ecossistema natural do lugar onde estamos funciona e aplicar os princípios que regem esse ecossistema em nosso sistema de produção. Ou seja, precisamos observar como a natureza funciona no local e, a partir daí, organizar nossa produção. E não o contrário, como normalmente fazemos,
que estamos sempre buscando adaptar a natureza às situações, às pessoas, às nossas necessidades. Uma área de floresta não é um ambiente estático, e sim uma área em constante transformação. Sabemos que numa mata madura, de tempos em tempos, uma árvore velha cai e se abre uma clareira, onde irão se restabelecer espécies diferentes das que estavam naquele lugar até o momento. Isso acontece porque cada espécie tem características e funções próprias, muito diferentes umas das outras. Nessa clareira, as primeiras plantas que vão surgir são as de rápido crescimento e que gostam de bastante sol, que são chamadas de pioneiras. Elas preparam o lugar para que outras plantas que têm outras necessidades, como por exemplo, as que precisam de um pouco de sombra para se desenvolver, possam se estabelecer. Cada planta tem uma função e elas se sucedem uma criando a outra, até que a floresta se torne madura de novo. Esse processo é chamado de sucessão natural ou sucessão ecológica. Se entendermos que uma floresta é um mosaico de clareiras de diferentes idades, podemos pensar então que ela é um mosaico de agroflorestas e em diferentes fases de desenvolvimento. Isso é o que tentamos fazer em uma agrofloresta, conceder à natureza os espaços e as condições para que ela atue de forma natural e, ao mesmo tempo, possa servir dentro de um sistema de produção. Dessa maneira, utilizamos o que chamamos de consórcios, que são conjuntos de espécies que apresentam um tempo de vida semelhante. Por exemplo, podemos produzir espécies de início de sucessão, arroz, milho, feijão, numa parcela, e outras plantas como mandioca, mamão, maracujá, em outra parcela. E em parcelas mais avançadas na sucessão, frutas, lenhas e madeira. Quando um sistema atinge sua maturidade, podemos recomeçar, tendo como balanço da atividade produtiva bastante matéria orgânica e o solo em excelentes condições para se cultivar as espécies importantes para a nossa alimentação. Então, essa experiência aqui é um consórcio das linhas de árvores com bananeiras, né? E o plantio de grãos, raízes nas entrelinhas. E as entrelinhas também a gente faz a rotação com adubação verde. Então fica uma entrelinha de adubação verde, uma entrelinha com grão e uma entrelinha com raízes. No caso aqui tá o mandiocal, né? A gente fez com mandioca, inhame e batata iacom. E ali tá o milho. A gente fez o plantio de milho, o de raízes e de adubação verde. E as linhas de árvore estão no meio. Agora a gente vai entrar com a poda nas linhas de árvore, a condução das árvores adubadeiras, né? Esse aqui é o cinamoma, que tem um mamão embaixo dele. E aí a gente vai fazer o manejo das bananeiras, tirando os perfilhos, deixando só a bananeira principal para ela dar um cacho. Aqui é uma entrelinha que tem adubação verde. Ela já estava grandona, a gente incorporou ela, né? Deitou ela no chão para ela ficar no solo, alimentar o solo. E aí a gente veio e plantou outra safra de adubação verde em cima da própria adubação verde, para ficar 2 safras de adubação verde. Aí depois, quando a gente tirar essa mandioca, quando a gente colher ela, a gente vai entrar com a adubação verde no lugar da mandioca. E aqui onde estava a adubação verde, a gente vai entrar ou com mandioca ou com algum grão.
E aí vai fazendo essa rotação, sempre plantando um para o nosso consumo e outro para alimentar o solo. Porque a ideia básica é o quê? Se o solo está alimentado, se o solo tá com vida, as plantas vão estar saudáveis e vão vir bem, né? Então, o cuidado principal é com o solo, né? Se o solo está bem, a planta está bem e a gente está bem. Aqui, como é uma experiência mais para os grãos, a gente colocou árvores adubadeiras, que a gente chama, né? Ou árvores mães. Elas cumprem a função no sistema, né? Nas raízes, no microclima, mas são árvores que têm uma característica que elas aguentam a poda. Porque tudo que a gente come, assim, feijão, arroz, milho, soja, tudo precisa de sol. A gente consegue plantar o milho, o feijão, que precisam do sol, e a árvore continua no sistema, né? E aí aqui, no caso, algumas árvores, como o eucalipto ou o cinamomo, elas também servem para a produção de madeira, né? São árvores que têm uma madeira muito boa. E tem a banana e o mamão que estão na entrelinha também, que aí a gente consegue tirar uma produção de fruto no mesmo lugar que produz o grão e a raiz. Aqui desse lado é uma outra experiência que a gente fez, que antes de entrar com as linhas de árvore, a gente fez o plantio do capim, né? Aí ano passado a gente plantou o capim, que é esse aqui, e esse ano a gente entrou com o pomar. Como tem o capim, não dá para plantar o grão, né? Aí a gente entrou com um pomar de cítricos aqui. Aí tem cítricos, banana e algumas árvores adubadeiras também. Foi bem legal essa experiência, porque você fazer a implantação já com a palhada aqui dá muita diferença, né? Então aqui tem o eucalipto, esse aqui é um ingá, aí vem uma banana e os cítricos estão a cada 4 metros. E entre cada meio metro a gente plantou um núcleo de fertilidade, que são alguns feijões, algumas leguminosas, que vão ajudar o sistema nesse início. Que tem ipê, mutambo, cítricos, ingá. E a ideia aqui é a cada tanto a gente vem, roça o capim e esse capim vem alimentar as linhas de árvores, né? Os cítricos. A agrofloresta é uma forma de a gente aprender a lidar com a natureza de uma forma mais íntegra, aprendendo a conhecer as leis da natureza. Então ela nos encaminha a perceber o tempo real do universo, percebendo que as plantas seguem um ciclo da natureza rigorosamente. E se a gente começa a acompanhar o ciclo da natureza, a gente aprende a estar sempre no tempo presente, em glória. Nós estamos cortando as bananeiras de uma forma que ela produz alimento, né? Mas ao mesmo tempo vem a incorporar mais nutrientes para as outras plantas que estão aqui nessa linha. Tem várias árvores aqui. Aí a gente maneja a banana para dar comida e ao mesmo tempo atender a necessidade da vida que tem no solo aí, né? La idea de la agrofloresta es la comunicación que se da entre las plantas, ¿no? Es impresionante cómo una se comunica con la otra. Si una necesita ayuda, la otra está al lado como para sostenerla, ¿no? Ya sea para darle agua o sombra, desarrollando una fortaleza entre ellas, ¿no? E o interessante desse trabalho é que a gente tem que sempre estar observando quem está do lado
e se a gente deve tirar um pouco mais, se é necessário ou se não é necessário. E tudo isso que a gente está fazendo é o mais lindo assim que eu fui aprendendo aqui e com os reinos, é que toda ação que você está fazendo está gerando uma informação para o sistema. Isso é tipo divino, é como você faz uma poda aqui e está gerando informação para todos, para essa que está do lado, para a bananeira. Então é como que todo o sistema vai se renovando através de uma. E isso eu acho que é o mais lindo assim que eu estou aprendendo. E tem umas plantas que elas são, como falam, plantas de serviço. Então elas são as que se doam para que as outras possam vir mais fortes ou que possam crescer e fazem essa doação de vida. Essa oportunidade, principalmente, de reconstruir e de regenerar a natureza, também traz como um complemento a regeneração dos valores, dos princípios humanos, enquanto a construir uma humanidade de cooperação, de construção, de consciência ecológica, de preservação. Então, é uma escola, é um transitar que estamos fazendo juntos para, quem sabe, mais na frente, sermos aqueles seres dentro de um sistema maior que possa regenerar e construir o planeta como ele é e como ele deve se expressar, com sua natureza e seu propósito. Então, aqui está a vivência e todos estamos convidados a construir juntos e a regenerar o planeta dentro das nossas pequenas ações. O método utilizado na implantação e manejo das agroflorestas é uma tentativa de replicar as estratégias utilizadas pela própria natureza para aumentar a vida e melhorar o solo. Na natureza, as plantas vivem em consórcios e não isoladas e requerem outras plantas para um ótimo desenvolvimento. Da mesma forma, na agrofloresta, as plantas cultivadas são introduzidas em consórcios, de forma a preencher todos os espaços de um habitat, considerando nessa combinação espécies nativas de regeneração ou introduzidas, e também espécies exóticas, bem adaptadas às condições de solo e clima locais. Além de combinar as espécies no espaço, combinamos também os consórcios no tempo, assim como ocorre na sucessão natural de espécies, onde os consórcios se sucedem uns após os outros, num processo dinâmico, dependendo do ciclo de vida das espécies. Outro aspecto fundamental é a introdução de alta diversidade de espécies. Ainda dentro do princípio de ótimo aproveitamento da energia luminosa, as florestas têm suas espécies ocupando diferentes estratos. Cada estrato tem uma densidade ótima, que favorece a entrada de luz na quantidade certa para o próximo estrato abaixo. Quando vemos todos esses princípios do ponto de vista espiritual, podemos observar como tudo isso se reflete em nós. Para regenerar o nosso solo, precisamos estar unidos, independentemente das diferenças. A diversidade é inclusive uma necessidade para que haja regeneração. Precisamos deixar de lado a competição e começar a cooperar. Precisamos deixar que a luz brilhe sobre os que necessitam e proteger aqueles que são mais sensíveis. Dar espaço para que outros cresçam. Podar quando é preciso, porque corrigir de forma precisa fortalece o ser para que ele cresça. Aprender da agrofloresta tem sido para nós uma grande escola, porque hoje o que mais necessitamos como humanidade é aprender a regenerar, não apenas a terra, não apenas nosso sistema de cultivo, mas regenerar também nosso mundo interior, nossa expressão como seres humanos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que como damos uma oportunidade para a natureza
ela recorda os mesmos princípios da vida em uma grande floresta e é capaz de se regenerar, será que também nós, se nos dermos a oportunidade de aprender com a natureza, não encontraremos dentro de nós os mesmos princípios divinos que um dia nos deram vida? Vamos deixar essa reflexão ecoando em nossos corações e nos próximos programas seguiremos trazendo para vocês esse grande aprendizado prático e espiritual sobre como manifestar a agrofloresta.